iniciando mais um espaço Cidadania em Pauta. E nesta noite nós vamos conversar com o professor Thales Faleiro Lemos, ele que é cirurgião dentista, mas é também professor da Escola Diocesana de Fé e Política e integra a Comissão de Fé e Política, organismo vinculado à CNBB. Também o professor doutor Ariel José Pires, professor da Unicentro, hoje aposentado, mas tem uma longa caminhada, é claro, no ensino e conhecidíssimo em Guarapuava. Ele que é da Palmeirinha, e conversa conosco nesta noite, a respeito aí da Constituinte. E também a Mariana Drevinski, que é do Levante Popular, que busca também essa questão da Constituinte exclusiva. Abrimos este espaço para conversarmos primeiramente com o Dr. Thales Faleiro Lemos. Boa noite, é um prazer também recebê-lo para conversar conosco nesta noite a respeito aí desta Constituinte ou reforma política, mas o que se quer mesmo é uma Constituinte, doutor? Sim. Boa noite, Carbone, boa noite aos telespectadores. Para nós é uma satisfação podermos estar aqui nesses momentos, debatendo com os nossos colegas sobre essa necessidade. O Conselho Nacional do Laicato, ele tem uma comissão de fé e política que tem trabalhado com essa temática. A CNBB e uma série de entidades, como o CNLB, a cada período eleitoral elaboram um subsídio para poder auxiliar as comunidades na discussão, não só do momento eleitoral, mas da necessidade de acompanhamento dos políticos. E com relação à reforma política, existem várias dessas entidades, a CBJP, o CEFEP, o Centro Nacional de Fé e Política da Maior Câmara, fazem parte de um processo de discussão sobre a necessidade da participação popular, de melhorar os mecanismos de democracia direta, e a necessidade de se trabalhar pela reforma política. E mais recentemente a gente tem um processo chamado de Coalizão pela Reforma Política, que foi criado em novembro do ano passado, e um documento Pensando o Brasil, que foi aprovado na última Assembleia da CNBB e que propõe exatamente isso, que as comunidades discutam para escolher candidatos que tenham critérios cristãos, que possam trabalhar por uma política mais ética, que combata a corrupção, que esteja interessada no bem comum, nas pessoas, e não em interesses apenas de grupo. Nesse processo, a gente está participando também na semana de mobilização pela reforma política, do dia 1º ao dia 7, onde vai acontecer o plebiscito popular por uma Constituinte soberana. Então, o plebiscito popular não é o plebiscito convocado pelo Congresso. É um processo semelhante ao que aconteceu com a ALCA, lá pelos idos de 2000, 2002, mas que tem a capacidade de, então, nessa semana de mobilização, chamar a sociedade para discutir a necessidade da reforma política, e vai se intensificar nessa semana também a coleta de assinaturas pelo projeto de lei de iniciativa popular pela reforma política defendido pela coalizão, que é liderada atualmente pela CNBB. Bom, a Mariana, que também está aqui conosco, que ela é do Levante Popular da Juventude, inclusive está com uma camiseta Constituinte já. Produzidas por nós. Isso. E vem trabalhando também nesse sentido de uma Constituinte exclusiva, pela reforma política. Sim, então nós, o Levante Popular da Juventude, desde o momento onde surgiu essa ideia do plebiscito, com os outros movimentos sociais, então esse plebiscito popular, ele é construído por mais de 70 entidades, entre movimentos sociais, centrais sindicais, e vários outros grupos que estão junto construindo o plebiscito. Então nós, o Levante, já desde o começo, já entramos junto para ajudar, e espalhar essa mensagem mesmo desse plebiscito, para que o pessoal possa não só votar do dia 1º a 7 de setembro, mas saber o porquê está votando. Para nós seria muito mais fácil a gente só chegar para as pessoas e falar, vota assim, mas não é esse o sentido da coisa. Também o pessoal parar para refletir como que é a nossa Constituição,
né, que apesar dela ser maravilhosamente escrita no papel, apesar de no papel ela nos garantir todos os nossos direitos, nós sabemos que nós não temos a garantia desses direitos, né, e de que forma que nós podemos garantir mesmo esses direitos. Com esse Congresso Nacional do jeito que está, não é possível. Então, aí, nesse sentido, que a gente fala que precisamos de uma reforma política, precisamos de uma nova Constituição que garanta a participação das mulheres, garanta a participação dos negros e dos jovens, né, que são tão mal representados no Congresso Nacional. Bom, conosco também o professor Ariel José Pires, né, que é doutor também na área de História, obviamente tem um conhecimento abalizado a respeito também do assunto. O seu pensamento também a respeito de uma constituinte exclusiva, né, para discutir aí uma reforma política. Boa noite, Carbone. Boa noite, amigos aqui da mesa. Não tenho tanto conhecimento assim abalizado, como você está dizendo, mas de qualquer forma, obrigado. A sua modéstia ainda vai lhe prejudicar. Mas, de qualquer maneira, é importante usar esse espaço, usar a palavra para dizer do quão necessário é uma constituinte exclusiva, soberana e tanto quanto possível independente na sua Constituição, que não tenha vínculos necessariamente com partidos, mas que de preferência tenha vínculos com movimentos sociais, que a meu ver é muito mais profundo. O objetivo dos movimentos sociais são muito mais perenes do que os meros partidos políticos que, como o próprio nome está dizendo, partido é uma parte, então eles defendem interesses de grupos e não necessariamente de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Então eu vejo com bons olhos essa iniciativa e vamos nos empenhar para isso, para que essa Constituinte realmente se realize, porque chegou o momento, né, de fazer a chamada reforma política. Aliás, a presidenta Dilma propôs isso logo após aquelas manifestações de junho, e claro que não encontrou eco no Congresso por conta do jogo de interesses. Isso. Então nós temos um sistema viciado, nós temos um sistema corrupto, e que para fazer parte desse processo se injeta muito dinheiro, muito marketing e toda a força da grande mídia em cima. Então, na verdade, sempre se reelegem os mesmos, as mesmas famílias, há sempre uma troca de lugares, mas nunca de projetos, né? Então, os partidos políticos, da forma que estão agora constituídos, aliás, acho que são 42 partidos políticos que vão concorrer agora. 32 partidos políticos que vão concorrer agora para 1.709 vagas em todo o país. Temos 11 candidatos a presidente, né? E 142 milhões de eleitores. Então, o momento talvez seja esse mesmo, aproveitar esse ensejo pré-eleição de outubro para realizar esse plebiscito, e que os movimentos sociais agora, novamente reunidos e organizados, mostrem a sua força e que a sociedade entenda isso, que a sociedade perceba que é a hora de mudar. Vale lembrar aqui que é necessária uma mudança nesses modos dos partidos políticos, porque os partidos políticos estão assentados em uma estrutura viciada que já teve seu tempo e que vem desde o iluminismo, desde a invenção da modernidade. E todos os pilares da chamada modernidade há que se reestruturar, há que ser repensado, e os partidos políticos não podem ficar atrás. Então eu acho que o momento é esse, e a sociedade tem que se fazer ouvir, não só por partes, mas como um todo. Eu acho que esse é um momento muito rico, muito interessante da política brasileira. Bom, quando você fala numa constituinte exclusiva, o nosso assinante talvez poderá ficar se perguntando, mas o que é exatamente uma constituinte exclusiva e quem poderá fazer parte desta constituinte exclusiva, Dr. Tales? Como foi comentado pelo professor Ariel, poder constituinte originário, o que está baseado na Constituição lá, que diz que todo o poder emana do povo e em nome dele será exercido, ao ser destinado uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política, a sociedade vai ter que escolher representantes dos diversos segmentos, indígenas, negros, mulheres,
empresários, agronegociantes, industriais, né? Excluídos, pessoas sem teto. Então, cada um dos grupos escolhe os seus representantes que vão, durante um determinado período, fazer as discussões. Né? Então, durante esse processo, a gente que teve a oportunidade de acompanhar a Constituição de 88, os movimentos sociais acompanham par e passo, né, divulgando as posições, os grupos entram em conflito entre si, se exerce a política como ela deve ser feita, né, respeitando as posições alheias, disputando no voto, mas a partir do momento em que você constrói um texto coletivamente, isso corresponsabiliza cada um desses segmentos, né? E se fala, né, o próprio plebiscito ou a luta da coalizão, né, por um projeto de lei de iniciativa popular que trabalha só alguns pontos, né, na necessidade de se ouvir as pessoas, né? Então, o documento Pensando o Brasil, ele parte das manifestações que ocorreram no ano passado, 2013, a partir do mês de junho, do mês de julho, que começaram com a luta pelo transporte público, né? Mas que deram voz a uma série de anseios da sociedade. E a gente vê assim que existe uma certa desesperança hoje com a participação política tradicional, se trabalha como se a corrupção ela fosse generalizada. Então a gente tem pessoas que não são corruptas, mas via de regra o meio hoje impede que essas pessoas possam fazer valer a sua voz. Quer dizer, são minorias que não conseguem romper os acordos que são feitos entre determinados grupos, né? Então, uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política, ela teria a representação de todos esses segmentos que constituiriam um texto, né? Então isso é um pacto que parte da sociedade, né? Isso pode ser feito e deve ser feito via Congresso. Os movimentos sociais, ao fazerem esse processo de mobilização, eles querem colocar em números a insatisfação que veio das ruas, né? Bom, e o Levante Popular, os jovens, no caso, também tem esta preocupação, né, de uma constituinte exclusiva, ou seja, temos lá os deputados, os senadores, né, que vão continuar aí a sua atividade, mas teremos também os constituintes que vão elaborar uma nova carta constitucional e, obviamente, uma reforma política também, né? Exatamente, né? Na Constituição de 88, então, de manhã acontecia o Congresso Nacional, né? E à tarde, então, era convocada a Assembleia Constituinte pelos mesmos parlamentares, né? Então, por isso que a gente só não fala que a gente quer uma nova Constituição, mas que a gente quer uma Constituinte que seja exclusiva, justamente para que a gente possa garantir a participação da população e das pessoas que realmente não têm voz, né? Hoje, se a gente for olhar nos dados, né, isso não é coisa que a gente inventa, né? Uhum. São dados estatísticos do IBGE, da própria Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, em relação às pessoas que ocupam os cargos políticos hoje, né? Nós sabemos que as mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional, elas ocupam apenas 8% das cadeiras, sendo que no Brasil nós mulheres compomos 51% da população, né? Então as mulheres são subrepresentadas, os jovens representam menos de 3%, ainda que nós sabemos que a maioria dos jovens que ainda estão no poder, que são políticos, ainda tem essa política por herança, né? Uma linhagem então, já. É uma linhagem familiar, não é que a pessoa ela pode ser jovem, mas ela não tem ideias novas, ela continua, na verdade, a mesma coisa. Então, é nesse sentido que a gente que a juventude possa ser representada também. Os negros, no Congresso Nacional, também, menos de 12%. Os índios não têm nenhum representante no Congresso Nacional, sendo que são mais de 305 etnias diferentes que nós temos aqui no Brasil, né? Então, por isso que nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos que essas pessoas que realmente necessitam possam ser ouvidas, possam participar desses processos democráticos. Bom, esse é o Espaço Cidadania em Pauta da Escola Diocesana de Fé e Política. Nós vamos a um rápido intervalo. É um instante só. É lá e cá. Voltamos já. Retornamos com a Cidadania em Pauta.
E agora continuamos essa nossa conversa a respeito da Constituinte Exclusiva. Não podemos esquecer, é claro, que estamos num ano eleitoral, as eleições estão já às nossas portas, não é? E os candidatos nos mais diversos cargos já estão em campanha aí pelo país afora na busca do voto. Mas também nós podemos observar, não é, que muitas das pessoas também têm ojeriza política, não gostam de política, detestam, enfim, falam até que não querem votar, vão votar em branco, vão anular aí o voto, não é, professor? Isso é uma constatação, infelizmente é uma constatação que parte dessa premissa de que realmente os partidos não fizeram muito ou fizeram muito pouco. Nesse sentido, as pessoas tendem a desacreditar no sistema, né? É uma questão mais ou menos natural, a gente precisa compreender isso. Ao mesmo tempo que você compreende isso, você também precisa trabalhar essas questões no imaginário popular, trabalhar um outro imaginário político, quem sabe, para que as pessoas percebam, e até antes que aqueles mais à direita do sistema chamem a gente de revolucionário ou de bagunceiro, alguma coisa assim, que esses constituintes aí, eles querem melar o processo, eles são todos de esquerda, alguma coisa assim. Então é bom que se diga já de antemão que essa iniciativa da realização dessa Constituinte Soberana, ela não é nem revolucionária, quando até poderia ser revolucionária. Ela é meramente reformista. Por quê? Porque nós que estamos participando desse processo, nós queremos fazer uma reforma dentro da institucionalidade. Ninguém quer instalar o anti-institucional aqui. Nós queremos participar do processo e, como não é possível se mudar as estruturas desse Estado, que também já é arcaico, mas enquanto você não mexe nas estruturas, você pode trabalhar pontualmente. Então, por exemplo, melhorando a qualidade dos seus políticos, melhorando a qualidade da sua representatividade, quem sabe desenvolvendo um sistema que você pense que para se eleger não precisa de dinheiro, porque os grandes grupos, os grandes conglomerados, eles injetam muito dinheiro porque eles ficam com esses parlamentares nas mãos. Tem retorno depois. E depois eles vão, de alguma forma, as votações que se sucederão nas câmaras e assim, e no Congresso Nacional, claro que vai atender o interesse de quem pagou a campanha. Isso. Então a gente teria que criar também um imaginário que não tem que ter gasto. Por que tem que ter gasto para se eleger? Quem que criou? Quem que inventou isso? Quando inventaram isso, lógico, né? Quem que leva vantagem? Quem tem mais dinheiro para gastar. Isso é uma questão óbvia, né? Então é bom que se diga... Historicamente é assim. Então, voto censitário, só quem era proprietário isso. Mulher não votava. Logo após a invenção da República no Brasil, já começou-se... Aliás, no Brasil Império também, o sistema de votação era por quem tinha mais é que votava e assim por diante. Então é bom reafirmar isso para a nossa população. Participem, você anulando o voto, você está se omitindo. Pense já que não tem muita gente boa para você votar, pense nos menos ruins. Pense naquilo que pode lhe apresentar algum resultado, que ele lhe transmita ética, que transmita segurança, que você olha nos olhos da pessoa, aprenda a fazer leitura de olhares, né, para você ver se a pessoa está mentindo, se ela está sendo sincera ou não. Então, isso é um movimento dentro da institucionalidade, não é nada revolucionário, é apenas reformista. Nós queremos melhorar o sistema que aí está, enquanto não podemos mudá-lo, que é um desejo, um sonho de muitos. Os jovens também já começam a votar aos 16 anos. Mas pelo que tem se visto também, os jovens com 16 anos, que já poderiam ter se habilitado até para votar, muitos preferem esperar aí os 18, não é? Exatamente, né? Já, como o professor falou, o Thales falou também, por já não ter esse incentivo e por às vezes já não saber em quem votar e já ter esse descrédito na política, o pessoal acaba já não votando, não participando, esperando mesmo ter a obrigatoriedade do voto. Né? Então a gente sabe que a gente tem que realmente participar para não se omitir. Depois também não adianta a gente só ficar reclamando. Né? Em relação aos gastos da campanha, na nossa cartilha de informação sobre o plebiscito, existem dados da última eleição de 2010 que o gasto médio
para os candidatos que foram eleitos, deputado, estadual, federal, senador e presidente e governador, é de 4,4 milhões de reais para um candidato ser eleito, um gasto médio, né, na campanha. Então a gente pensa, da onde que surge todo esse dinheiro, né? Então a gente sabe que no Congresso Nacional hoje quem nos representa são homens brancos, velhos, empresários e fazendeiros, né, que compõem a famosa bancada ruralista. Então é claro que eles vão defender os interesses deles, né? E assim, nesse sentido que está aí o plebiscito popular para que a gente possa participar, né? Então a votação ocorre do dia 1º a 7 de setembro. O endereço aonde? Aqui em Guarapuava nós teremos uma urna fixa na rua 15 de novembro, né? No final de semana, no domingo, a gente também vai estar no Parque do Lago, né? Que o pessoal sempre está por lá, então a gente vai estar por lá também. Vamos ter urnas itinerantes em algumas paróquias e também esse ano é uma inovação, né, agora nessa era tecnológica, nos outros plebiscitos, né, nas histórias dos plebiscitos nunca teve, mas esse ano vai ter uma votação online também. Então, o endereço de votação vai sair a partir do dia 1º, né, mas vai estar lá no Facebook do pessoal do plebiscito, né, então é Facebook/plebiscito constituinte, o pessoal pode entrar lá, se informar, vai ter votação online também para quem não puder comparecer nos locais de votação. Então, para a votação, precisa apenas de algum documento de identidade, RG, algum documento de identificação. Ou título de eleitor. Ou título de eleitor que possa votar, tem que assinar uma listinha lá e dizer o seu sim ou o seu não, né? O seu sim, por eu quero uma constituinte exclusiva que possa garantir os meus direitos. É só uma pergunta, né? Vai ter só uma pergunta, né? Então, o plebiscito popular nada mais é do que uma consulta, né? A população sobre determinado tema. Esse nosso plebiscito vai ter uma única pergunta, né? Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Essa vai ser a única pergunta, né? Aí você pode responder e colocar o seu votinho lá na urna. Aí depois, provavelmente na outra semana e mais uns 15 dias, nós vamos conseguir apurar todos esses votos do Brasil inteiro, né? Todos os estados têm comitês municipais. Então, a gente tem estaduais e municipais, né? Então, o plebiscito está realmente muito grande. A gente sabe que até o pessoal fala, nossa, mas não escutei nada disso na televisão, nos grandes meios. Mas não vai escutar mesmo, né? Então, a gente tem que ir meio por fora e a gente está tentando mais bombar no Face, que é o que a gente tem Nas acesso, redes né? sociais, Nas redes sociais, assim, e em alguns veículos mais alternativos, porque realmente a grande mídia nunca vai levantar essa questão. É importante, talvez, vou repetir aqui, que esse momento, um momento histórico, acho que muitíssimo importante, ele pode, claro que guardados o tempo e o contexto histórico, ele pode estar muito próximo do que foi o movimento pelas diretas já. Isso. Que a grande mídia, principalmente a Globo, nos anos nunca 80, mostrou, nos anos que nós 80, vivemos. Que nós participamos. Então, só depois que não tinha mais como segurar, daí os jornalões começaram a mostrar. Tem um movimento aí, mas isso já estava, como dizem os jovens, estava bombando. Começou em Curitiba, né? Isso mesmo. mesmo. Foi uma cidade laboratório, né? Dando certo em Curitiba, dá certo em qualquer outra capital ou qualquer outro estado, né? Então, é claro, vocês não esperem que a grande mídia dê foco para isso. Ela só vai mostrar depois que o movimento invadiu as ruas, como foi o movimento de junho do ano passado. Perfeitamente. Doutor Tales, dentro da Comissão do Laicato, também mesmo na FAI Política, é claro, e a própria CNBB também emitiu recentemente também uma cartilha, como faz todas as eleições, né, antes do período eleitoral, já é distribuída também esta cartilha, orientando, né, a respeito aí do voto. Não se deve votar em branco, não se deve anular aí o voto por aí afora, não é? Exato. A CNBB, já das duas últimas eleições, ela delegou à Comissão do Laicato a elaboração da cartilha. Ela é assinada pelo Cefep, pelo CNLB, pelo ISE da Assessoria, pela CBJP, mas tem um texto do Dom Bol no início de abertura, estimulando a participação das pessoas, né? A gente falou agora há pouco da Constituição prevê que todo o poder emana do povo, em nome dele será exercido através dos seus representantes e de maneira direta nos termos desta Constituição. Esses termos diretos aí é a consulta popular, o plebiscito, né? E
é importante, né, nos documentos que a CNBB elabora, ela parte sempre do ensino social da igreja e que tem alguns princípios norteadores, né? O da dignidade da pessoa humana, então as pessoas têm que ser respeitadas na sua igualdade da origem, né? Que o trabalho da sociedade deve ser em prol da promoção da sociedade, né? Ela trabalha sempre a questão da valorização da vida, né? Mas sempre impulsiona as pessoas a não se eximirem do processo. Então, agora há pouco a gente dizia das dificuldades, né, de se mobilizar as pessoas. A gente tem trabalhado com o Cefep, com o Centro Nacional de Fé e Política no Helder Câmara, com alunos do Brasil inteiro. E a gente nota que na região sul, né, a gente tem ainda uma certa resistência. De vez em quando eu mando e-mails para vocês da Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo. Então, como lá as SEBs eram muito fortes, a gente tem várias escolas de fé e política em bairros grandes, em cidades da região metropolitana, e então eles atuam hoje em forma de rede. Só que os materiais que eles produzem, eles encaminham para os contatos, né? Então a gente tenta multiplicar com uma certa dificuldade. Então, como se diz, não se ouviu na grande mídia, né? Mesmo em algumas paróquias aqui da diocese, a gente sabe que Dom Wagner esteve participando da Assembleia, né, em Aparecida, participou da votação desse documento, mas parece que isso às vezes não chega no Conselho dos Presbíteros, né? Nós aqui na diocese ainda não temos uma comissão do laicato que possa atuar, né, na elaboração dos planos de pastoral, trabalhando na paróquia enquanto comunidade de comunidades para que as pessoas se envolvam nesse processo. Então a gente tem paróquias pontualizadas que acabam se envolvendo, trabalhando e participando. A gente quer conclamar, aproveitar esse espaço, né, para caso haja alguma paróquia, alguma pessoa que se sinta chamada a participar do processo, tanto da semana de mobilização pelo plebiscito, né, existem listas de assinaturas para o projeto da coalizão, né, pela reforma política, que precisam do título de eleitor, o nome da mãe da pessoa, para que você possa localizar esses dados. Desculpe interrompê-lo. A situação dela aqui é uma. Sim. Esse é outra, não é? Na verdade, são duas situações paralelas e conjuntas. Isso, até para o nosso assinante entender melhor. Isso. A coalizão, que é liderada por Dom Moll, né, que é bispo de Belo Horizonte e reitor da PUC de Minas. Minas. Ela tem conclamado todas as comunidades a participarem do processo da semana de mobilização. Então, que as pessoas façam o debate durante a semana, do dia 1º até o dia 7, que elas participem votando do plebiscito e dando a sua opinião, mas a conclamação que eu estou fazendo é assim: como a gente tem dificuldade de comunicação, ele chegar até algumas localidades, as pessoas que se sentirem necessidade de colaborar com esse processo, eu pediria licença para fornecer o contato da Mariana, né? Depois ela pode talvez dar até um telefone de contato, um endereço, para que monte seu comitê, né? Ela falou de urnas itinerantes, mas a gente pode ter pessoas nas suas comunidades fazendo esse trabalho, seja de cidade, do interior, dos vários municípios da diocese, como uma forma da gente realmente expandir esse movimento, né? Ele corre, vamos dizer assim, nas sombras, porque a grande mídia não divulga, mas como a gente conclama as pessoas a participar, qualquer pessoa, não precisa ser uma grande liderança, qualquer cristão que se sinta chamado a participar, né, ele pode pegar uma lista dessas, a gente passou o e-mail para vocês, né, e isso pode ser de repente disponibilizado no próprio site da diocese, né, então baixa a lista, não só assina, como coleta assinaturas e convoca as pessoas a votarem realmente no plebiscito. Perguntar para a Mariana se já tem representante nas universidades também, porque eu acho que teria que envolver os estudantes de todos, tanto das particulares quanto das estaduais. A gente está fazendo um trabalho assim, na verdade, meio de formiguinha, né? Aqui em Guarapuava nós não temos ninguém assim, por exemplo, que nem o pessoal
nos grandes centros tem, são pessoas que já são, por exemplo, de algum sindicato, que são liberados para estar organizando, para isso, para trabalhar integralmente nisso, né? Então, conforme as nossas possibilidades, a gente tem ido em espaços na Unicentro, aqui no Campo Santa Cruz, no CDTEC também, né? Onde a gente encontra espaço, a gente está indo, participando de reuniões, divulgando com pessoas, no Boletim Diocesano. No Boletim Diocesano também, em outros movimentos. Diretórios acadêmicos, seria interessante chamá-los. Até a gente convidou o pessoal do DCEC da Unicentro, mas eles, por questões políticas, não quiseram aderir, né? Nem o pessoal do Sindicato dos Docentes da Unicentro também não quiseram aderir, né? Do Unicentro não quiseram aderir por questões políticas, né? Então, é aquele, como o Thales falou, eu posso deixar meu contato, né? Pode entrar em contato, o meu e-mail é maridrevinski, né? DREWINSKI, Drevinski, @gmail.com. Nós temos também, eu posso deixar meu telefone, é 9942-2143, pode entrar em contato comigo, né? Assim, cada pessoa realmente pode ser um comitê, né? Eu, com a minha casa, na minha família, com a minha vizinhança, posso coletar assinaturas, posso pegar cédulas. Isso é tudo disponibilizado no site. Então, no site do plebiscito, que é www.plebiscitoconstituinte.org.br, tem lá todo o material, tem material de divulgação, material explicativo, tem também as listas de votação, modelo das cédulas, de como precisa ser feita a urna, né? Então, o plebiscito, ele é um plebiscito popular justamente por isso, porque cada um de nós pode ser uma urna, cada um de nós pode ser um multiplicador dessa ideia. Bom, nós queremos agradecer a disponibilidade, né, de estarem conosco nesta noite, conversando e conclamando também, né, a população a participar, né, desta mudança. Sem dúvida nenhuma, é uma mudança de comportamento e que vai mudar, obviamente, né, esperamos que se concretize, né, muda também os próprios destinos do Congresso Nacional, que está mais preocupado em preservar os seus mandatos. Mas através de uma constituinte exclusiva, obviamente, isso tende a mudar sem dúvida nenhuma. Obrigado, Dr. Thales, por estar conosco. Obrigado a você, Carbone, obrigado aos telespectadores e contamos com a colaboração de todos. Obrigado também aí, professor. Sempre à disposição, pode nos chamar quando for preciso. Valeu, Ariel. Obrigado também aí a Mariana. Obrigada a todos, né? A todos eu gostaria de deixar assim, então, esse apelo, esse chamado, né? Vamos participar, vamos votar do dia 1º a 7 de setembro no plebiscito popular, né? Procura a gente no Face, a gente se encontra aí no site do plebiscito, no jornal do Diupuava também, que tem algumas matérias, e que a gente possa se fazer presente, possa votar e dizer sim, eu quero uma nova Constituição, eu quero uma reforma política e uma mudança nesse Brasil. Obrigado aí a você que esteve conosco também em mais esta edição do programa Cidadania em Pauta, um espaço, é claro, da Escola Diocesana de Fé e Política. Boa noite.